E em relação à lei Magnitsky, vocês acreditavam que ia sair ou não? Porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo estavam falando disso daí há um tempo e muita gente não acreditava. E veio aí em cima do Moraes. Até se achava que ia se estender para Barroso e para Gilmar, talvez, mas veio só em cima dele. O que você acha com isso? Mudou alguma coisa em relação ao Alexandre de Moraes ou para ele? Eu acho que muda sim. Eu acho que naturalmente incomoda e, enfim, hoje em dia para falar sobre ministros de Suprema Corte a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Então, ainda mais que enfim, eu tenho que ser bastante cuidadoso. Mas o que eu posso colocar aqui com muita tranquilidade é que os ministros e o seu entorno, eles têm grandes negócios, eles são, né, pessoas públicas com uma atividade causídica no mundo do direito bastante ativa e prolífica, e esse tipo de coisa, se estendida para familiares e pessoas próximas, ela é bastante danosa. O que é mais danoso é se a Magnitsky for, vamos dizer, aplicada e endereçada como ela é. O que eu quero dizer é, se instituições bancárias brasileiras, a gente focar muito em instituições bancárias, que elas fazem parte, basicamente, do fluxo internacional de capitais, você faz transações, você faz câmbio em dólar, elas realmente forem penalizadas por manterem contas e operações dos alvos da Magnitsky, o Brasil vai passar por um problema horrível que talvez seja mais grave que as tarifas, né? Você começa a colocar, vamos dizer, o setor financeiro brasileiro, que é, querendo ou não, vamos dizer, conectado em alguma medida ao fluxo global de capitais, você começa a colocar ele meio que em xeque. Os Estados Unidos não são como a gente no sentido de eu vou fazer meia aplicação. Se ele for fazer aplicação, ele tem que fazer aplicação por completo, tá? Ao mesmo tempo, a gente pode alegar que o Donald Trump, ele é um adversário à altura do Moraes. Obviamente, ele não é à altura porque ele é muito maior do que o Moraes, mas ele tem a mesma mentalidade. Porque assim como o Moraes, ele criou um inquérito que cruza muitas linhas do ponto de vista do direito para enfrentar os adversários dele, o Trump, ele, né, e o governo atual, ele tá utilizando a Magnitsky de uma maneira um pouquinho mais criativa para pegar os adversários dele. E o Paulo Figueiredo tinha anunciado que isso ia acontecer, o Alan dos Santos tinha anunciado, na verdade o Olavo de Carvalho já falava isso há muito tempo. E assim, crédito precisa ser dado para eles. O trabalho político que o Paulo Figueiredo tá fazendo está acontecendo. A gente pode fazer julgamento se isso é bom pro Brasil ou não, isso é uma outra discussão. A questão é que ele prometeu isso pro público deles e eles estão executando. E essa consequência política que envolve setor financeiro e ministro do STF, eu diria curioso, mas curioso não é a palavra certa, porque assim, isso pode ser muito ruim pro Brasil, então não é eu tô curioso, mas eu tô preocupado com essas consequências. E ao mesmo tempo, talvez, eu não sei até que ponto Donald Trump tem algum poder de agência sobre a aplicação da lei, no sentido de fazer uma aplicação parcial ou fechar o olho para algumas consequências. Eu achei esse tema o tema mais preocupante para mim, ao meu ver, nesse momento. Mas chegando assim, olhando para o jogo que a gente está tendo agora, em que o Alexandre de Moraes, ele agora pediu a prisão domiciliar do Bolsonaro, o que levaria, vamos dizer, qual seria o próximo passo, qual a próxima aceleração do processo para os Estados Unidos? Esse pedido de prisão ele vai ser referendado pelos pares, por exemplo, no STF, isso vai para o pleno, porque o inquérito costuma ser sempre referendado para os demais ministros do Supremo. Se eles fizerem isso, por exemplo, eles vão ser alvo também da Magnitsky, isso vai ser anunciado. Pode ser uma possibilidade. O que eu sinto, né, os Estados Unidos eles estão atuando de maneira sistêmica contra o Brasil, contra o Alexandre de Moraes, mas eles também estão fazendo uma defesa de um aliado que é o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um aliado do Trump. Ele adota essa posição de colocar o Trump como uma espécie de líder dele, muito similar ao que o Milley faz. O Milley ele vê o Trump como alguém acima e, enfim, sim, até nas participações em eventos, quando ele vai no CPEC, tem uma coisa até levemente bajulatória. Eu adoro o Milley, mas eu acho que essas posturas em fóruns internacionais diminuem o país, tipo, o cara ficar afagando e tratando um líder de uma outra nação como um deus. Mas o fato é, o Trump gosta disso, o Bolsonaro faria isso pelo Trump, e o Trump ele tem uma espécie de o grupo político dele, uma lealdade para com um grupo político que no Brasil tornaria o Brasil um aliado estratégico deles. E eu acho que eles gostariam de ter o Bolsonaro participando das eleições e o Brasil estrategicamente alinhado aos Estados Unidos nesse momento. Ô Charles, e essa lei Magnitsky?
Magnitsky, ela... Até que ponto ela vai ser usada e o que o Alexandre de Moraes pode e não pode fazer? Bom, ele não vai poder acessar os mercados internos. Eu vi que a Febraban já pediu um ofício, eles estão tentando descobrir, os bancos pediram para a Febraban, né? Passem para a gente o que tem que ser feito, porque os bancos estão com medo. O Bradesco disse, o CEO disse, olha, eu vou respeitar, mas eu quero entender o que precisa ser feito. Então, nesse momento, está todo mundo querendo entender o que pode e o que não pode fazer. A princípio, ele não pode ter contas em bancos que fazem qualquer tipo de negociação internacional ou têm parcerias internacionais ou atuam com outras empresas de fora. Então, um banco como o Bradesco, Itaú, tem instituições aqui no exterior, não vão poder fazer negócio com ele, não poderão ter uma conta. Visa, Mastercard, American Express também não. Fintechs também não. O Nubank não é banco. Pô, mas o Nubank funciona, uma instituição financeira, também não vai poder ter uma conta. Então, a princípio, teoricamente, ele é desligado do sistema. Como é que funciona na prática? Será que ele pode colocar a esposa, por exemplo, num banco, porque ela não foi atingida até onde a gente sabe? Ela passa um cartão para ele, tá aqui o código, meu amor, toma o meu cartão de débito. E ele fica usando? Será que pode dessa forma? O governo vai monitorar isso e punir ela se ela emprestar o cartão? Teoricamente, sim, mas isso vai acontecer ou não? A princípio, ele foi atingido. Você perguntou para o Renan quais os impactos. Eu acho que o pior impacto não é para o Alexandre de Moraes. O pior impacto é que se você é um investidor, por exemplo, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, e estava olhando para o Brasil pensando, pô, eu acho que eu vou abrir aqui uma fábrica de espumante no sul do Brasil. Pô, eu acho que eu vou ampliar a minha fábrica de produtos industriais em Santa Catarina. Pô, estou pensando em comprar um terreno para fazer uma nova fábrica de motores elétricos do lado da WEG, que tem tecnologia. Se você estava pensando isso, abre o Jornal Econômico e vê que tem um rolo no Brasil, que no pior cenário pode desligar SWIFT, outros problemas, não acho que isso vai acontecer. Mas essa hipótese posta afasta investimento. Então, para mim, ele tem um impacto, óbvio, na vida dele tem impacto, mas o pior para a gente. Eu não tenho nada a ver, você não tem nada a ver. A gente estava passando em frente de um cassino, não entrou e perdeu o dinheiro. Eu não tenho nada a ver com esse rolo e eu estou me ferrando, entendeu? Então é meio que isso que está acontecendo. Todo mundo aqui perde, tá? Não pense que você não perde. Pode chegar ao ponto de tirar a gente do SWIFT? Do Brasil? Pode, mas não acho que vai chegar. Igual aconteceu com a Rússia. Eu sou até meio contra os americanos fazerem isso, porque depõem contra o dólar, né? Você começa a ver vários países sendo tirados do SWIFT. Se eu sou um país, eu já reúno a minha equipe econômica e falo, tracem um plano B. Mas a gente não tá sendo atingido. Pô, mas eu tenho que traçar um plano B. Da mesma forma que eu falo para todo mundo. Pô, o Brasil está vendo aí guerra na Ucrânia, guerra em Israel. A gente tem uma porrada de plataforma em alto mar. Pô, não tem um dronezinho para proteger nossas plataformas? Então a gente está a Deus dará dessa forma. Quer dizer, na minha opinião, essa lei Magnitsky, ela prejudica todo mundo, porque retarda investimento. Se eu queria investir no Brasil, no mínimo eu vou esperar as próximas eleições. E tem um ponto, não sei se vocês concordam, que dado que o Trump está fazendo uma aplicação específica da Magnitsky, né? A Magnitsky era usada para grandes violadores de direitos humanos, coisas mais graves. E por mais que eu considere que o Alexandre de Moraes ele vem violando o direito de defesa sistematicamente ali no inquérito dele. Isso é um fato dado. Eu não sei se isso encontraria respaldo, por exemplo, de uma União Europeia hoje. A gente vê declarações, por exemplo, de eurodeputados, em geral de direita, em geral, sabe, da Polônia, aliados ao bolsonarismo. Beleza. Agora, eu não sei se o mundo, e não tô nem falando o mundo todo, o mundo livre, ele vai achar razoável, que eu acho que é isso que o Charles colocou, o uso da Magnitsky nesse sentido. Isso não é bom para os Estados Unidos. Isso passa um sinal complicado, vamos dizer, de um uso abusivo de uma prerrogativa que os Estados Unidos têm, que é o uso do dólar e mediar o comércio mundial através do dólar. É como se, ok, nós outorgamos aos Estados Unidos esse papel há muito tempo atrás, e esse papel agora está sendo usado de uma maneira que pode nos prejudicar. Hoje é o Brasil, amanhã pode ser quem? Por isso que eu também acho que eles não vão até a última instância. E conhecendo o STF, como eu não acho assim, que o Alexandre de Moraes tenha grandes preocupações sobre como ele vai subsistir nesse período, eu acho que realmente essa não é a maior preocupação dele. Por isso que eu acho que ele tá devotado à guerra e ele vai continuar dobrando a aposta.
Eu não duvido de vir eventualmente um despacho do Suprema Corte exigindo, por exemplo, que as instituições financeiras brasileiras continuem oferecendo seus serviços para ministros e demais sancionados. Falaram que vai ter gente do governo Lula, aliados do governo Lula, etc., que serão sancionados também pela Magnitsky. Não duvido de ver uma dobrada de aposta ali da parte dele especificamente. Então, ainda aqui falando em bastidores, né, os outros ministros no STF estão tipo, Xandão, tipo, tá legal, mas vamos tirar um pouquinho o pé. A gente não precisa ter essa dor de cabeça. Mas o bloco político dele, toda vez que forçou a mão na briga, venceu. Eles têm um track record de forçar a mão na porrada e vencer. E esse track record vem desde que o Xandão assume a posição dele na Suprema Corte e ele assume o inquérito. Antes do inquérito do Alexandre de Moraes, o STF estava numa posição de descrédito e de perder. A população pressionava o STF, havia campanha sobre impeachment de ministros do STF, havia a CPI da Lava Toga, todo aquele processo histórico que tinha a Lava Jato, em que o STF já era visto com desconfiança. Apanhava demais, tinha, né, inclusive no âmbito da Lava Jato, a suspeita de que ministros do STF seriam alvo de investigação. Quando isso tá chegando no STF, surge o inquérito das fake news, e aí o STF muda de uma postura reativa e assustada para uma postura muito agressiva. E essa postura, desde que eles adotaram essa postura muito agressiva e de dobra a aposta, vai pra porrada e é agressivo, eles venceram. E aí esse é um argumento, vamos dizer, que o Alexandre de Moraes usa perante os pares. Enquanto vocês recuavam, os caras iam prender vocês. O Gilmar, a Lava Jato ia pra cima de vocês, o Gilmar seria preso. Desde que eu vim aqui e eu fui pra cima desses caras, a gente virou completamente o jogo. E hoje a gente delibera não só sobre os temas permitidos pela Constituição, são os temas constitucionais, mas hoje o STF delibera sobre qualquer coisa. Então, quando o Barroso fala que ele quer falar de direitos humanos, o Barroso está sempre falando, eu vou falar de direitos humanos, a nova função, né? O constitucionalismo diz que, poxa, a Corte Constitucional tem que ter um papel ativo, às vezes entrando na prerrogativa dos demais poderes, em nome da defesa dos direitos humanos. Quando ele quer fazer isso, ele tá fazendo porque quem conquistou este poder foi o próprio Alexandre. Quando o Fachin ficou tratando da questão fundiária, invasão de índios paraguaios no Brasil, ele, não, calma, vamos regulamentar isso aí, vamos com calma. No fundo, ele tá fazendo isso porque houve um amparo de força por parte do Alexandre. Então, ele tem esse argumento pra usar. Olha, indo pra porrada, a gente sempre venceu. E aí, vocês vão recuar? Acho que é isso na cabeça dele. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.